terceiro ano A. Feliz segunda-feira para vocês. Feliz retorno. Que bom, acabou o nosso descanso e as aulas retornaram. Vamos aprender? Bom, essa semana ela ainda será nesse formato. Eu vou estar colocando as aulas aqui no grupo, vocês vão estar assistindo ao vídeo e realizando as atividades aí na casa de vocês. Lembrando que eu estou à disposição para qualquer dúvida, tudo bem? Quando nós estamos voltando de um retorno de 2 semanas de descanso, nós vamos então organizar o nosso dia, sabendo que ele vai ser assim no restante de todos esses dias da semana, tudo bem? Nós vamos começar por uma leitura e todas as leituras desta semana serão um texto jornalístico, como vocês já sabem, pelo vídeo que eu coloquei anteriormente aqui no grupo. Na sequência, nós vamos ter uma atividade de matemática, que especificamente no dia de hoje será no caderno, e depois nós teremos atividade de língua portuguesa no nosso livro didático. Então, vamos começar? Olha, essa é a nossa leitura, essa é a nossa manchete. Vamos lá? Coronavírus. O uso de máscaras é a melhor forma de prevenção, diz estudo. Estudo mostrou que o uso de máscara reduziu em 25% o risco de infecção, enquanto naqueles que só mantiveram o distanciamento, a redução foi de 15%. Bom, esse era o texto que tinha que ser lido hoje. E não deixa de ser uma informação ainda muito válida para os nossos dias. Essa foi a minha leitura. Não se esqueça, o texto, a imagem desse texto vai estar na sequência aqui da nossa aula e você tem que fazê-la em voz alta para este adulto que te ajuda nessa atividade. Vamos lá? Agora nós vamos para o nosso caderno. E esse é o cabeçalho, fica ligado. Hoje é dia 29 de março. Eu quero capricho nessa letra e o seu nome tem que estar completo. Letrinha de mão, hein, turminha? Vamos lá. Nós vamos começar aqui, vamos fazer no caderno hoje matemática, tudo bem? O que vai ter hoje? Você vai ter em matemática que copiar e resolver essas operações aí, uma adição e uma subtração. E sim, são operações com reserva. Ai, professora, agora eu vi um grande ponto de interrogação na minha cabeça, eu não tenho certeza se eu lembro bem. Bom, se você tem dúvida, então se liga nas explicações que vem na sequência aí. Vamos lá? 2 operações para te ajudar a lembrar. Vamos começar pela adição? Vamos lá, 39 mais 23. E agora nós vamos colocar aquele traço, lembra disso? Que ele separa as parcelas da adição da soma do total, ou seja, o resultado da nossa operação. Outra coisa que eu tenho que ficar atento é se unidade está debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, como tem que ser. Tudo bem? Então vamos lá, começando pela unidade, como tem que ser em toda adição. 9 mais 3. 9 mais 3 é 12. Bom, eu mantenho aqui a unidade debaixo da unidade e a 1, que é a dezena deste número, sobe lá na casa das dezenas, tudo bem? E 3 mais 2, 5. Com 1 que subiu, eu tenho 6. Então, o resultado, 62. Tudo bem? Vamos agora para o nosso exemplo de subtração? Então, vamos lá. 72 menos 33. Olha, de novo, eu tenho que ficar muito atenta se a unidade está debaixo de unidade, dezena debaixo de centena. Dezena debaixo de dezena e centena, no caso aqui, não tem, porque nós só fiz uma operação mais simples, só para que você possa lembrar. Vamos lá? Começando também pela unidade, 2 menos 3, não consigo fazer, porque o 2 é menor do que o 3, então eu não consigo tirar 3 de 2. O que eu vou fazer? Emprestar do meu vizinho. O meu vizinho 7 vai me emprestar 1. Como ele me emprestou, não vale mais 7. Ele passou a valer 6. Agora sim, 12 menos 3 eu consigo fazer. 12 menos 3 é 9 e 6 menos 3 é 3. Então o resultado é 39. Lembrou? Ah, claro que sim! Bom, realize as operações do caderno, conclua o seu caderno e aí sim você já pode ir para a próxima parte. Vamos lá? Pega o seu livro de língua portuguesa e agora vocês vão ficar atentos a 2 páginas, hein? Preste atenção, porque nós vamos começar uma nova unidade. Página 30 e 31 está apresentando, está nos mostrando, marcando o início da unidade 2, que tem por título História em Versos. Isso mesmo. Opa, versos? Eu acho que eu já ouvi sobre isso, professora. Sim, já ouviu. Mas agora não estamos mais falando de canção. Nós vamos falar de história. Vamos lá? E nós temos a primeira história para vocês. Espera um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Já escutaram falar em versos, em história? Agora, deixa eu falar para vocês. Vocês já ouviram falar em orquestra? Orquestra? Sim, orquestra. Ah, professoras, sim, talvez não. Mas já ouviram falar numa orquestra de sapo?
Bom, se vocês não ouviram, a Niê Ribeiro, na obra Roda de Letrinhas, traz o texto Orquestra para nos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Orquestra. Os sapos cantam até tarde. Alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo, vamos, parem de cantar. Ora, ora, Dona Aranha, já montamos toda a orquestra. É noite de lua cheia. Não vê que estamos em festa? Dona Aranha aborrecida vai chamar a centopeia. Ela vem e vê a briga. Não é coisa muito séria. Dona Aranha, muito brava, vai chamar o seu vizinho. Vem o grilo, vê a orquestra e vai saindo de mansinho. Dona Aranha, irritada, vai chamar Dona Minhoca. Ela escuta e não diz nada. Não quer saber de fofoca. Dona Aranha, emburrada, vai chamar o carrapato. Ele vem, dá meia volta, mas não quer pagar o pato. E o show segue a noite inteira. Não há o que faça parar, nem aplauso ou choradeira. Não adianta tentar. De manhã, a orquestra para e os sapos começam a sair. Mas Dona Aranha, coitada, não consegue mais dormir. Lindo esse texto, não é? Muito bem. Sim, é uma história. A história de uma orquestra de sapos, que está lá no livro Roda de Letrinhas, da Niê Ribeiro. Mas eu quero chamar para vocês agora a atenção de um pouquinho da estrutura desse texto. Vamos lá? A gente já sabe que é uma história em versos. Olha, eu aproximei um pouquinho a imagem. Versos, estão lembrada disso? Bom, sim, cada uma dessas linhas aqui, olha, é o verso. E elas juntas compõem a estrofe. Lembram disso? Isso mesmo. E as estrofes, elas são separadas na história, como era também lá que nós vimos na nossa música, lembra disso na canção? Bom, esse espaço maior é o que separa uma estrofe da outra, então fica fácil de identificar onde começa uma e termina a outra, tudo bem? Outra característica de histórias em verso são as rimas. Lembra disso? Rimas, aquelas palavras com sons finais que combinam? Isso mesmo. Para que coloca isso, professora? Por que isso? Porque as rimas, elas deixam a leitura muito mais harmoniosa, muito mais prazerosa. Assim fica muito mais gostoso de ouvir, então. Eu vou aqui destacar um pouco mais à direita, duas delas para vocês. Olha, inteira, choradeira. Sair, dormir. Deu para perceber? Palavras com sons finais que combinam? Lembraram? Muito bem. A partir dessa lembrança, vamos então agora saber um pouquinho sobre quem escreveu essa história. Bom, essa daí é Niê Ribeiro. Essa daí é a capa da sua obra Roda de Letrinhas, que tem esse texto, tudo bem? E o livro nos traz assim: Niê Ribeiro nasceu em 1950 em Boa Esperança, Minas Gerais. Passou sua infância em contato com a natureza, andando pelos morros, seguindo trilhas e descobrindo caminhos. Tem mais de 60 livros publicados. Oh, bom, não é uma pessoa qualquer que escreveu, alguém de autoridade na escrita. Vamos lá então? O que a gente faz agora? Assim como todo início de unidade, nós vamos fazer a interpretação do texto. Isso! Vamos interpretar o que o texto passou. Mas vamos lembrar, presta atenção, que é uma atividade oral e escrita. Isso mesmo, vocês vão ter que escrever sim, mas todas as vezes que for solicitado para que você faça uma leitura em voz alta, para que você leia determinado trecho, é necessário que leia sim. E sempre leia na presença desse adulto que está te ajudando. Por quê? Porque ele vai observar se há necessidade de melhora de leitura de alguma palavra, de respeitar pontuação. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira atividade fala que nós lemos uma história em versos, tudo bem? Sim. E na letra A aqui, ela diz assim, que nessa história há um conjunto de versos e estrofes, como eu já disse, não é? Então pergunta: quantas estrofes há nesse texto? Então você vai voltar lá no texto, contar quantas estrofes tem e registrar aqui. Depois, a letra B. Esse texto apresenta rimas. Sim, claro que apresenta. Nossa, eu já observei para vocês. Então é para copiar aqui 2 pares de rimas. Pode ser os 2 pares que eu já falei para vocês aqui enquanto explicava, ou pode ser outros que chamam mais a atenção de vocês, tudo bem? Bom, atividade número 2 pede para que a gente localize, tá, lá no texto as informações que está se pedindo abaixo. Então, muitas vezes vai ser necessário que você volte no texto, tá certo? E tem que voltar mesmo, tá? Mesmo estando na atividade número 2, eu gostaria de chamar sua atenção para uma coisa. O ideal é que você vá seguindo esse vídeo com o livro na mão e realizando a atividade de acordo com o que eu estou pedindo. Então,
Assistiu ao vídeo da atividade número 1? Então, dá pause, faz a atividade e depois retorna ao vídeo. Fica muito mais fácil se você fizer logo após a minha explicação, tudo bem? Então fala para você copiar do texto, da história, os personagens, ou seja, quem faz essa história? Quem participa dessa história? Bom, eu posso lembrar de vocês dos sapos, aqueles que montaram a orquestra, a Dona Aranha, a tal incomodada e muitos outros animais que são personagens. Vamos lá buscar cada um deles e escrever aqui nessa linha? Depois o tempo, isso mesmo. Quando? Olha, ele pede para que a gente coloque em que tempo acontece cada um dos fatos ali descritos, como quando foi a festa dos sapos, quanto tempo durou a festa, quando acabou a festa. Ele está dizendo aqui com relação ao dia, noite, tarde, a tarde toda, a noite todo, o dia todo, no início da tarde, no início da noite, no fim da manhã. Tudo bem? São esses tipos de termos que vocês vão observar a partir da leitura do texto lá que nós já fizemos. Tudo bem? Então vamos lá. A atividade de número 3, ela pede assim. Dona Aranha chama vários outros bichos. Assinale o motivo. Bom, por que será que a Dona Aranha ficou chamando diversos bichos? Vamos ler as opções. Queria participar da festa dos sapos? Queria companhia para dormir? Queria que todos os bichos viessem à festa? Queria ajuda para acabar com a festa. Bom, depois de ler cada um desses junto comigo, que vocês fizeram agora, qual das alternativas é a resposta correta? Vocês vão marcá-la com um X. Há apenas uma resposta correta para essa atividade, certinho? Muito bem. Agora aqui na número 4, pede para que a gente releia este trecho. Vamos lá? Os sapos cantam até tarde. Alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo, vamos, parem de cantar. Bom, pede então agora para que a gente observe esse texto em destaque. Bom, esse que está um preto mais grosso, mais escuro e negrito, como a gente costuma dizer. Amanhã acordo cedo, vamos, parem de cantar. Quem disse isso? Vocês vão escrever aqui na letra A. Depois, na letra B, diz assim: no desenrolar da história, algumas palavras descrevem como a Dona Aranha se sente. Assinale quais dessas palavras estão presentes na história. Bom, vamos lá. Eu vou ler a palavra com vocês. Emburrada, as palavras emburrada, animada, alegre, irritada, sonolenta, furiosa. Bom, quais delas eu vou assinalar? Quais delas eu vou colocar o X? Ai, furiosa, professora, com toda certeza aquela aranha estava furiosa. Bom, mas será que a palavra furiosa aparece no texto? Você tem que fazer a verificação. Então, presta atenção, a minha dica, você tem que achar a Clara aqui, assinalar e ver se realmente ela está lá no texto. Bom, outra dica, serão duas as alternativas aqui. Vocês vão assinalar duas palavras. Opa, e não falo mais nada. Chega, vamos para a atividade número 5. Vamos lá. Olha, tá pedindo assim, ligue cada bicho à atitude que tomou para não atender a Dona Aranha, porque ela pediu ajuda, mas ela não teve, certo? Então aqui deste lado nós temos os bichos, os animais para quem ela pediu ajuda. Sapos, então, aqui tem os sapos, né, que ela pediu também para parar da orquestra, a centopeia, o grilo, carrapato, a minhoca. E aqui do outro lado a atitude. Atitude que cada um teve diante da reclamação da Dona Aranha. Sai de mansinho, não quis saber da briga, achou que não era coisa séria, não queria fofoca, queriam festa. Bom, você vai então ter que relacionar cada atitude ao seu bicho correspondente. Como que eu faço isso? Ligando, traçando uma linha entre a atitude e o animal. Vou fazer uma com vocês. O sapo. Bom, essa tá muito fácil, porque os sapos eram aqueles que queriam festa, certo? E vocês vão fazer o mesmo com o restante, ok? Então vamos lá. Agora, na atividade de número 6, pede para que a gente releia, então, este trecho. Olha lá, o finalzinho. Mas Dona Aranha, coitada, não consegue mais dormir. Bom, presta atenção. Por que no final da história Dona Aranha é chamada de coitada? Olha lá, tá até em destaque ali. Por que ela é chamada de coitada? Qual é a sua opinião sobre isso? Ah, coitada da Dona Aranha. Por que será? Você vai usar essas duas linhas para colocar a sua resposta, tudo bem? Muito bem. Na número 7, olha só, olha esse trecho. Dona Aranha, emburrada, vai chamar o carrapato. Ele vem, dá meia volta, mas não quer pagar o pato.
Bom, depois que você leu, você vai fazer o que pede pra gente, que é dizer o que significa esse trecho que está em destaque aí, né? Esse último verso, mas não quer pagar o pato. Você já escutou essa expressão, pagar o pato? Eu não vou pagar o pato. Você já escutou? Por que será então que ela está aí? O que ela significa? Você vai colocar aqui, ó, nas linhas a seguir. Mas e se eu não sei, professora, para colocar na linha? Eu posso conversar com quem está aqui do meu lado me ajudando? É claro que sim, não só pode como deve, tudo bem? E a número 8 é algo que vocês também não vão escrever, vocês só vão falar, tá bom? Conversar com quem está perto. Em sua opinião, os bichos fizeram certo em não acabar com as festas do sapo? Por quê? Tá bom? Você pode colocar um sim ou não. E não tem um certo ou errado aqui, tem apenas a sua opinião, mas não pode esquecer o porquê. Como, por exemplo, sim, eu acho que é certo eles não terem acabado com a festa, porque, afinal, os sapos cantam mesmo quando é lua cheia ou coisa do tipo. Ou não, acho que eles fizeram errado. Se afinal tinha alguém incomodado, eles tinham que parar. Ou será que sim, eles estão certos, a Dona Aranha que se mude para outro lugar? Bom, qual é a sua opinião com relação a isso? Vamos lá? Agora para a atividade número 9, a última, porém não menos importante. Leia as frases a seguir e enumere cada uma delas de acordo com a ordem dos fatos na história. Então vamos lá. Nenhum dos bichos quis acabar com a festa dos sapos. Muitos bichos foram chamados para ajudar Dona Aranha. Dona Aranha não conseguiu dormir porque a festa só terminou de manhã. Dona Aranha queria dormir, mas os sapos montaram uma orquestra. Bom, essas 4 frases aí, elas resumem basicamente o que aconteceu, né? Rapidamente, né? Elas dizem em poucas palavras o que a história estava nos contando. Então, vocês vão colocar números, tá certo? De 1 a 4, marcando então assim a ordem da história. Eu vou fazer a primeira junto com vocês. Qual é o primeiro de tudo aí? Claro que sim, a Dona Aranha, super incomodada, que queria dormir, mas os sapos montaram uma orquestra e isso a impediu de dormir. E agora os próximos é com vocês. Vamos lá? Feito isso, vocês concluíram todas as atividades propostas para o dia de hoje? Mas já sabem, tem dúvida? Pergunta para a Tia Pri. E se terminou, já tá livre para brincar. Até a aula de amanhã, turminha. Super beijo. Tchau.